Pois bem, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa nos envolver e que possamos nos permitir ser envolvidos por esses amigos, de sorte que a nossa noite seja proveitosa no que remonta ao estudo doutrinário, mas também angariando os recursos que nós necessitamos para nos fortalecer, para remediar, para consolar, para inspirar, para acalentar e, acima de tudo, para nos alimentar através das expressões do amor. Lembrando quando Jesus define que Ele é o pão da vida, e nós hoje já começamos a refletir no que reporta a esta análise quanto ao amor ser o alimento das almas. Então, uma reunião espírita, ela, além de ter a missão precípua de divulgar a doutrina espírita, uma reunião espírita bem orientada, bem conduzida, visa o atendimento espiritual e esse ambiente cristão que favorece a fraternidade, que vai nos robustecendo, vai nos dando condições para continuarmos na nossa caminhada da autoiluminação. Então sejam todos bem-vindos, conforme foi dito pela nossa coordenadora, a Dora, e nós gostaríamos também de abraçar aos nossos amigos da sala Falando o Espiritismo na Rede Amigo, a nossa querida Chanri, o Fausto, todos que estão lá trabalhando, os nossos companheiros que participam dessa sala. É um chat onde há debates, perguntas durante o período que a gente está aqui, e por isso é que é de lá que a gente recebe perguntas, não é? E algumas ponderações. Eu até peço para que todos da sala se comprometam a participar, porque da última vez só foram os espíritos que participaram. Não é? E a gente também abraça os nossos amigos da FEAC, os que estão acessando o blog e assistindo em casa com imagem, né, através da transmissão pela Rede Amigo Espírita, seja pelo blog feac.com ou o blog também mantido por nós, chico-xavier.com. Então a gente tem aí um trabalho que, graças a Deus, ele vai se dinamizando ao longo do tempo e favorecendo para que se crie uma rede de amigos, uma rede de corações que estamos em busca de sintonizar com Cristo. Portanto, todos os recursos, todas as ferramentas que a gente puder utilizar para favorecer o bem, a gente temos nós refletido que deveremos procurar e utilizar, não é mesmo? Porque muitos procuram utilizar os recursos de uma forma indevida, não produtiva no que reporta a evolução espiritual. E muitos deles não são acanhados. Então, por que nós que estamos procurando operar no bem, vamos ser acanhados, né, Dora? Então vamos ser ousados. Obviamente que a nossa ousadia é no sentido de fazer com coragem, mas com prudência, com ética, com respeito, não é mesmo? Com o objetivo doutrinário, ou seja, estudar Espiritismo, e também trabalhando as virtudes que só o Evangelho nos coloca, nos oferece, nos dá essa condição de operacionalizar. Portanto, que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado e desculpem ter nos alongado na introdução. Bom, vocês sabem que nós trabalhamos às sextas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado em Paris, 18 de abril. Nós estamos no mês de aniversário.
18 de abril de 1857. Ele é dividido em 4 partes. Nós estamos trabalhando na segunda parte do livro, no capítulo 6, que é intitulado Vida Espiritual. Bom, nesse tópico Vida Espiritual, na última semana nós trabalhamos a questão 228 e 229. Confirma aí, Dora? Tá. Nós fizemos a 28, a 29 em parte, e vamos trabalhar com a 29 hoje de novo, mas já objetivando caminhar para a 230. Estou falando 29, mas é 229, 230. Certinho? Então vamos reler a 228, para a gente pegar o embalo. Pergunta assim Allan Kardec aos espíritos: os espíritos conservam algumas das imperfeições humanas? Os espíritos conservam algumas das imperfeições humanas? Resposta: os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem, ou as boas. Mas os espíritos inferiores as conservam. Ou seja, conservam as imperfeições, as paixões. Pois, do contrário, pertenceriam, os espíritos inferiores, à primeira ordem. Ou seja, lá no plano espiritual nós temos uma escala, não é? Aqui, de uma forma geral, nós temos a escala dos espíritos perfeitos, dos imperfeitos e daqueles naquela condição inferior. Então, se eles estão numa condição inferior, não é? Eles conservam as más tendências, as más paixões, as imperfeições. Ficou claro aí? Deu aí? Tem lógica? Então, assim, só para a gente... Vou usar uma frase aqui, é só uma figura de imagem para mexer com a gente. Desencarnar não significa virar santo, né? E muito menos demônio, né? Eu vou nos extremos aqui para pegar a linguagem popular, não é? Ainda muito, como é que eu digo, muito carregada de religiosidade antiga, não é? E um determinismo extremamente que não nos atende mais no século XXI. Então, desencarnar significa dar continuidade ao processo da vida. Porque o que morre, na realidade, é o corpo físico. A alma não perece. Ficou claro aí? Todo mundo na ponta dos cascos? Ah, então tá bom. Estou gostando de ver. A chuva não deixou o pessoal assim mais mofadinho, não, né? Não, né? Então tá bom. Então vamos continuar. Agora vem a questão 229, que nós trabalhamos ela semana passada e semana retrasada também, não foi, Dora? Tem 2 semanas que a gente está nessa 229. Vamos lá. Kardec pergunta assim aos espíritos: por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? Por quê que os espíritos, então, não deixam as paixões, as inferioridades na Terra? Porque, como espírito, eles já vão reconhecer os inconvenientes. É essa a pergunta. Por que não vira logo santo? Por que já não dá um salto de qualidade? Resposta: tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Dá até vontade de fechar o livro, né? Vamos continuar, não? Acreditas que, tão logo o deixem,
ou seja, deixem o mundo físico, perdem esse defeito? Tão logo deixou o mundo terreno, vai perder o defeito da inveja? Vai deixar de querer escutar música alta? A gente começa a reunião, o carro da música alta passa, não é verdade? Aí vai desencarnar e vai desligar o som? Hein? Dona Eustáquio? Vai nada? Tomara a Deus, mas a tendência é querer continuar. Continuando. Acreditas que, tão logo o deixem, perdem esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas más. Pois o espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade. Como que para mostrar-lhe o bom caminho. Gente, essa resposta, e por isso que nós ficamos e continuamos refletindo sobre esse texto, porque o contexto desse capítulo é de um valor extraordinário. Porque ele trata a realidade pós a desencarnação, mas também trata da nossa realidade atual. Porque aqui está sendo tratado a questão das paixões. Não é mesmo? Nós separamos aqui, apenas para nos auxiliar didaticamente, buscamos o Aurélio, esse santo anjo. Né? Atualmente temos o santo Aurélio, canonizado já há algum tempo, e eu brinco que nós temos um santo mais atual, canonizado há pouco tempo. Como é que é o seu nome? Rejane. O santo que eu estou me referindo é o santo Google. Ele nos atende, basta procurar. Tem que ter energia, né? Ou seja, força de vontade para apertar, teclar, né? O computador, e ele nos atende. Mas o que é? Vamos ao significado de paixão. Sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade. Sentimento ou emoção. Amor ardente. Que na realidade aqui a gente vai discordar um pouquinho, embora entendamos. Que amor não é ardente. Amor é amor. Você pode falar de fé ardente. Não é? Pouca fé, uma fé ardente. Mas amor não tem essa contundência. Amor é projeto, é sentimento. Intensidade é paixão. Entendeu? Continuando. Entusiasmo. Muito vivo. Atividade, hábito ou vício dominador. O objeto da paixão. Aí vem desgosto, mágoa, e aí vai. Ou seja, como Kardec, nós vamos ler mais à frente, vai ser atendido pelos espíritos no significado da paixão, os espíritos usam um simbolismo da paixão. Que a paixão é um corcel, é um animal, um cavalo, que precisa de ser domado. Por quê? Um cavalo domado, ele é um instrumento bendito, não é verdade? Agora, se o cavalo não é domado, rebelde, não é? Intratável, ele só vai causar confusão, só estrago, só dificuldade.
Então, é importante nós refletirmos que a paixão, ela é fruto do investimento, do hábito, né? Que nós vamos empreendendo, ou que nós vamos descuidando dentro dos nossos próprios comportamentos. Então aqui na classificação do Aurélio, ele falou de sentimento e falou de emoção. Então, o sentimento pode se desgovernar, como a emoção pode se desgovernar. E quando se desgoverna, administrar depois é complicado. Muitas vezes é necessário se faz até terapêuticas. Necessário que venha até a dor. Não é? A emoção descontrolada, ela vai desestruturar a própria estrutura orgânica. Você perde o controle. Então tá, aí vai para o plano até mesmo do equilíbrio psíquico. Por enquanto eu estava meio aqui na periferia, mas já que você foi aí, vamos lá, vamos junto. A definir o seguinte, porque quando você perde o controle, a consequência em nível psíquico é danoso. É danoso. Aí o indivíduo perde o controle. E quanto mais isso vai se repetindo, quanto mais isso se torna, vamos dizer assim, entra no cotidiano, nos hábitos, leva o indivíduo a um descontrole, inclusive, do seu próprio sistema nervoso central, com repercussões outras. Deu aí? Então existem alguns desequilíbrios, Marinês, que eles já acontecem pela nossa própria cristalização, pela nossa própria fixação de determinados caracteres na nossa intimidade, que depois a gente passa a não conseguir administrar. Entendeu? Então, tem que se tomar um cuidado extremo com essas questões de emoção. Porque se você automatiza, por exemplo, numa relação, vamos ser práticos, uma relação que começa a ficar desgastada. Aí, a partir do momento que a relação começa a ter dificuldades, vai se criando alguns aspectos de aversão, não é? de algumas reações que começam a ficar automáticas, né? No seu sentido de que basta você ver uma pessoa, se você já está naquele diapasão que não produtivo, a sua reação ela já é automaticamente contrária. E com isso você cria uma arma, um escudo psicológico, que nós podemos chamá-lo como um movimento de fuga. Porque você percebe que ali tem um enfrentamento, ali tem um obstáculo, ali vai ter dificuldades que precisam ser transpostas, e que se não houver um movimento evangelizante na intimidade do indivíduo, ele foge do processo. Porque para enfrentar obstáculos, quando a gente fala movimento evangelizante, é porque nós estamos aqui dentro de uma casa espírita estudando evangelho. O movimento evangelizante é no seu sentido de você promover sentimentos, emoções que façam uma contraposição àquele movimento que é esboçado da sua intimidade de uma forma negativa. Não sei se está dando lá, o assunto não é fácil não. Tá ficando claro? Tá claro? Agora, por que você está com a reação negativa? É porque um dia teve um probleminha que você não cuidou. Outro dia teve outro probleminha que você deixou para lá. Aí o negócio vai avolumando. As dificuldades vão tomando corpo. Aí chega num ponto que costuma o indivíduo falar assim, intratável o assunto. Impossível. Aí
Ele pode até, eu estou falando que o indivíduo vai dizer que é intratável, mas na realidade eu não estou dizendo que ele vai falar para o outro que é intratável. Ele mesmo vai acionar um mecanismo íntimo, não é? Que efetivamente já o coloca com uma completa resistência a tratar ou buscar soluções para resolver essas questões. Não sei se está... Estou achando que o negócio vai ficar meio filosófico, tá não? Mas vamos pensar com carinho. Por quê? Nós estamos dando algumas voltas aqui, porque na realidade, quando a gente trabalha essa questão... Opa, até desmarcou. Quando a gente trabalha a questão do desencarnado estar diante de uma realidade, ele vai estar diante daquela realidade que ele alimentou durante uma vida inteira. Hábitos. E quando eu falo hábitos, vamos pensar, porque a tendência é falar de hábitos, a gente pensar só em comportamentos de fora. Né? O hábito... Sim, tem a ver com a sintonia. Mas quando eu estou falando de hábito, não é só o hábito de se alimentar, de vestir, de se proteger, não é? O hábito de escovar o dente todo dia de manhã, de tomar o banho. A gente vai para o hábito muito no campo de fora. E existem algumas rotinas, alguns hábitos que são psicológicos. Deu aí? E esses hábitos precisam de ser analisados por nós, porque muitas vezes eles, a princípio, não têm importância. Mas a partir do momento que vão se repetindo, como nós falamos anteriormente, eles vão tomando, eles vão se fixando, vão se cristalizando, e depois, muitas vezes, a gente já passa a trabalhar, como se fala na gíria aí, no piloto automático das emoções. É tão interessante, por exemplo, você convive com uma pessoa, aquela convivência sadia, estimulante, não é? De alimentação, retroalimentação, não é? De troca de energia, com aquele companheiro lá do trabalho, vocês se dão muito bem, etc, etc, conversam, conta caso, conta problema, chega no ponto até de contar a vida dos... Né? Porque tem pessoas que têm alguns relacionamentos que favorecem isso, né? Você até, de vez em quando, conta uma coisa íntima, não é? Isso é mais ou menos o que diz aí um relacionamento equilibrado. Que é muito raro a gente encontrar na sociedade pessoas que ficam falando da vida dela o tempo todo para os outros, conta tudo, né? Isso é difícil de achar por aí. Né? Então, assim, mas como existem alguns desvios de roteiro, né? De repente, a gente até acha que fala muito, mas a maioria é prudente, né? Não abre a porteira, né? Trabalha num nível assim, de muito equilíbrio, não pensa, não é? Pensa que amanhã pode ser, não é? Porque a gente quer dizer o seguinte, que no momento em que essa relação se estremece por algum motivo, o processo costuma tomar um encaminhamento muito desagradável no nosso próprio diapasão mental. Porque enquanto, dona Nilza, nós sentamos juntos e vamos dizer assim, vamos nos alimentar com o mesmo menu, com o mesmo prato, é ótimo. Agora, as pessoas, nas manifestações infantis do comportamento, na hora que a senhora vira e fala assim, eu não quero comer mais ovo frito, e a gente comeu ovo frito durante tanto tempo, que costuma, do lado de cá, melindrar, e por causa de um simples ovo, eu já não sento mais com ela para me alimentar, eu sento com a outra. Porque ela te desagradou. Quer dizer, era uma relação de interesse. Era uma relação que... Vamos deixar de brincar, agora vamos falar de uma forma mais clara. A maioria das nossas relações, elas são sustentadas pelo nosso interesse. A partir do momento que se perde o interesse, você costuma simplesmente fazer assim, virar as costas. Agora, existem situações que não adianta você virar as costas, porque você tem que conviver com ele lá no trabalho. Você tem que conviver com ela lá na família. Costuma você descobrir isso depois que a sua filha querida atingiu os 17 anos, ou seu filho maravilhoso chegou nos 10 anos de idade, ou o marido chegou nos 58, né?
ou a esposa, na plenitude dos 6 meses de lua de mel, estão abrindo. Porque as descobertas dos contrários se dão no momento certo, na hora oportuna. Exatamente para que nós possamos trabalhar o limite, vencendo os limites, investindo. Porque quem investe, quem trabalha, ele que ganha com isso. Mas para voltar às paixões. Nas paixões, a gente se fecha e vamos criando mecanismos que depois fica difícil de governar. Então, nós estamos falando aqui de vida espiritual. Tá, o assunto poderia ficar focado só para os desencarnados. Mas nós não podemos fechar neles. Porque nós seremos os desencarnados amanhã. Amanhã não, Casalberto, daqui a 46 anos. Não é? Oi, tá bom 46 ou só quer mais? Só quer mais moratória? Ah, não, daqui a pouco não. 9, depois das 21, porque se for durante a reunião vai dar trabalho aqui. Nós vamos ter que suspender tudo para sair levando o defunto lá para fazer a análise, lá para enterrar ele amanhã. Que é caso aberto, que é assunto tétrico. Mas não, tétrico por quê? Nós estamos numa casa de espírito, não é? Nós estamos falando aqui de espiritismo, a alma do outro mundo, não tem uns negócios assim? Mas eu não quero ser a alma do outro mundo, não, eu quero ser daqui, não é? Eu também, tomara que demore, viu? Mas, sem brincadeira, nós estamos falando da realidade espiritual que nós estamos plantando. Sabemos que temos espíritos aqui presentes que estão lidando com dificuldades no mundo espiritual. Porque aqui a tônica vem dizer assim, vez por outra os espíritos têm uma noção, eles vislumbram a verdade. Mas na realidade, elas vão o tempo todo se deparar com o que foi o investimento durante a vida inteira. Não tem como fugir. Esquecem os espíritos. Vamos falar de nós mesmos. Quantas coisas que a gente se depara, que a gente vai descobrindo. Tem umas que a gente já está mais do que clara, né? Né, Dora? Será? Tem umas coisas que a gente sabe. Mas não dá conta. Não é assim? Tem outras que a gente já administra bem. Existem aquelas que já são vitórias, não é? Conquistas. E cada um tem sua medida. Por isso é que Jesus nos aconselha a não julgar, a não medir os outros. Não busque referência no outro. O bem pode ser estimulante. Mas os aspectos negativos, faça vistas grossas. Você não sabe o que o indivíduo está passando. Ele pode ser seu filho, dona Eustáquio. Como diz os antigos, né? Veio de dentro de mim. E está lá ele, aquele galaléu lá de 40 e tantos anos. A senhora não conhece ele. A mãe tem intuições. Porque a mãe tem uma intuição muito soberana porque conhece o espírito de outras vidas. E a sintonia mãe e filho, teoricamente, tenderia a ser uma sintonia muito eficaz. Não é? A maioria das vezes é. Mas nós queremos dizer o seguinte, que nesse processo, nós estamos tendo que tratar os assuntos com muito carinho. Porque você pode estar diante de um filho que está revelando um lado difícil. E é muito comum a sociedade bater, incriminar, julgar, espezinhar. Aí vira para a mãe e fala assim, não sei como é que você aguenta esse filho seu. Aí a mãe costuma, na maioria das vezes, mas ele é meu filho. Porque aí a mãe vai olhar para ele com aquele olhar, não do julgamento transitório, mas olhar para a situação com misericórdia. É o que nós deveremos treinar na nossa vida. Olhar para as dificuldades dos outros com misericórdia. Porque você não sabe quais são os conflitos que estão por trás. Não dá para mensurar a dor. Por quê? Costuma nem o indivíduo saber dos motivos.
o indivíduo está vendendo uma imagem que para ele é verdadeira, mas no fundo é pura ilusão. É muito complicado isso. Muito complicado. Alguém gostaria de falar, participar? Quem quer falar? Participa conosco aqui. Passa para ela, para mim, por favor. Usa o microfone para quem está em casa ouvir essa voz terna, bonita, carinhosa sua. Tá bom. Eu tenho uma dúvida que me aflige. Sendo eu um espírito inferior e não tendo vencido as minhas paixões, meus vícios, aí eu desencarno. Como é que eu vou encontrar ajuda? Porque aqui a gente pode vir ao centro, a gente tenta, imagino que todo mundo que vem aqui está tentando vencer alguma coisa, está tentando melhorar, está tentando seguir o que está escutando. Se eu não conseguir até o momento da desencarnação, aí chega lá, eu vou me desesperar, como é que vai ser? Ou eu vou ter uma ajuda, ou eu vou ter que ficar procurando, eu fico pensando nisso. E às vezes isso me dá um pouco de medo. Aí eu queria ter mais tranquilidade. Fala para nós o seu nome, o seu bairro. Cíntia, bairro São Gabriel. Ah, aqui é seu nome e seu bairro. O pessoal da internet é seu nome e sua cidade. Essa brincadeira. Cíntia, eu vou falar uma coisa para você, guarde no fundo do seu coração. Você não é um espírito inferior. Espírito inferior, quando é tratado o assunto assim, é no seu sentido de uma escala, onde existem aqueles que já caminharam um pouco mais e outros que estão numa caminhada, numa retaguarda. Ou seja, vivendo um processo de aprendizado que outros que já aprenderam se libertaram. Deus, na sua infinita bondade, não olha para nenhum filho como inferior ou superior. Isso tem muito a ver com a nossa visão humana. Meu filho tirou uma boa nota na escola. E ele chegou todo feliz para me contar. Aí eu disse para ele, parabéns. Pois é, e minha nota foi uma das melhores da escola. Eu disse, muito bom. Agora guarde o que eu vou te falar. O seu pai não espera que você seja o melhor. Eu espero que você sempre busque qualidade. Que você se prepare para tudo na vida. Porque não adianta você ser um bom aluno na escola e ter dificuldades em outras áreas. E se vangloriar da sua vitória na escola. Porque todos nós, na nossa intimidade, fomos criados simples e ignorantes. E com a perfectibilidade, ou seja, com o potencial de perfeição dentro de nós. Todos. Todos. O grande lance da evolução é nós descobrirmos isso. No seu sentido claro, consciente e, acima de tudo, operacional. Você sentir que é filho do Criador do Universo, que, numa visão humana, está te aguardando. Ele está esperando que você vença os seus limites. Que você dê passos cada vez mais equilibrados. Para que você trabalhe as suas emoções cada vez de uma forma mais equânime, mais justa. E sempre, sempre o Pai aguarda de nós expressões no sentimento, na autenticidade, na busca sincera. No momento em que tu levanta de manhã e fala assim, Senhor, hoje vai ser um grande dia. Você está buscando uma conexão. Isso não é mantra. Porque tem gente que fica assim, hoje vai ser bom, hoje vai ser bom, hoje vai ser bom. Meio-dia, assim, que droga. Respeitamos os mantras, eles têm função para quem está precisando de disciplinar de fora para dentro. Parabéns, vai lá.
Agora, o grande mantra da vida é você sintonizar. Chegou agora, viu, Marinês? É você sintonizar com aquela frequência, com aquele fulcro que está irradiando, que você está escolhendo. E a partir do momento que você sintoniza, você busca caminhar naquela direção. Então, Cíntia, a gente entende e entramos em sintonia solidária com os teus sentimentos de agora, porque foram autênticos, e a casa espírita é para sermos autênticos mesmo, porque no mundo a gente se fecha, porque a gente teme, porque a gente deposita a nossa felicidade lá fora, no mundo das formas, sabe? A gente tem muita expectativa com o que o outro está pensando, se o outro está sentindo o meu perfume ou não, sabe? E isso, no fundo, está longe da gente chegar nisso ainda, tá? Eu estou falando de uma forma geral. Está longe. Mas no fundo, é por ilusão. É por ilusão. Porque muitas vezes à medida em que você vai adquirindo experiência na vida, sabedoria, os quilômetros vão ficando bem rodados, meu velocímetro está dando para parar um tiquinho, porque está na velocidade. Mas aí você vai relaxando com determinadas coisas. Aí você fala assim, será que é isso mesmo? Eu tenho que ficar dando satisfação o tempo todo? Você tem que ser feliz, minha filha. Você tem que ser feliz. E qual que é o nível de felicidade que você procura? Aí é que entra o conhecimento. Porque existe felicidade verdadeira e existe prazer ilusório. Se você deposita o seu regozijo, a sua satisfação pessoal em coisas que são falaciosas, que são mentirosas, porque você acredita nisso, não tenha dúvida que amanhã a vida vai te contar que não é por ali. Agora, se você foca a sua satisfação pessoal, a sua realização como pessoa, como indivíduo, naquilo que a sua consciência está te dizendo, não tem erro. Não tem erro. Mas eu vou voltar, estou abrindo, para a gente refletir. Só que nós ainda somos infantis. Pensemos assim. A criança precisa do irmão mais velho, não precisa? Que sejam os pais, que sejam os amigos, aqueles que têm mais experiência. Então aí é uma dica. É uma dica. Lá atrás, quando a gente era... Vou contar uma historinha pessoal. Quando a gente era assim, mais novinho, eu intuitivamente, eu tinha para mim o seguinte, que eu tinha que conviver com gente mais velha. Eu tenho que conviver com gente mais velha, porque gente mais velha ensina mais. Então, muitas vezes, eu lá atrás, não ficava muito contente com o pessoal da minha idade, não. Porque o povo, né, quando a gente está na... Vou falar para a professora ali. Quando a gente está na adolescência, os parâmetros todos estão na linha assim, mais, né, cronológica mesmo, né, de ciclos, de cursos, uma série de coisas. Então, assim, eu, na minha intimidade, eu valorizava pouco aqueles que estavam assim, que eram mais novos. Eu gostava era da turma assim, mais velha. E depois que a gente foi entender um pouco isso, né, que era um movimento intuitivo, mesmo de experiência de passado espiritual. E hoje a gente percebe o seguinte, que o grande lance é você procurar entrar em sintonia, Inês. A Inês citou a palavra sintonia, ela está repetindo pela terceira vez. Entrar em sintonia com aquelas frequências que podem te ajudar. Que a tendência é que partam de espíritos mais experientes. Só que aqui na Terra, a idade, a cronologia, ela não diz isso. Ela mente sobre isso. Porque nem sempre o mais velho é o que sabe mais. Você pode ter uma criança ali de 12 anos que tem mais sabedoria do que o pai dela que está com 36. Pode?
É muito mais comum do que se imagina. Então, vamos voltar. Então, a sua pergunta, ela é muito importante, e tem gente que está assim, mas ele não respondeu a pergunta até agora. Porque, na realidade, nós não estamos importando tanto com os detalhes da pergunta. A nossa atenção numa atividade espiritual é observar o que é como se você pegasse uma pedra e jogasse ela num lago de água parada. O que vai acontecer? A pedra caiu, ela vai promover uma onda, por conta do atrito, não é isso? Então isso acaba envolvendo tudo que está em volta, não é? Parece até redundante. Acaba abrindo perspectivas que atendem a toda a circunstância que foi criada. Então, voltando, a partir do momento em que nós começamos a mudar essa tônica, você não é inferior, você é um espírito que está num processo fantástico de aprendizado. É lei divina, evolução. Agora, evoluir de uma forma clara, consciente, vai depender dos teus esforços, do teu investimento. Aí você disse, mas nós aqui frágeis, nós viemos à casa espírita e recebemos o amparo. Não é? E no mundo espiritual? O processo é o mesmo. Aqui essa sala está cheia de espíritos. Alguns sabem que desencarnaram. Outros estão aqui em frangalhos e não sabem que desencarnaram. Nós vamos talvez até dizer o seguinte, olha, nós estamos no dia 5 de abril do ano de 2013. Costuma o espírito que está aqui, assim, como é que é 2013? Ele não tem parâmetro. 2013? A mente dele está focada lá no século 13. Entendeu? Estou falando isso aqui, parece uma ideia meio surrealista aqui, meio fantástica, né? Mas é para vocês entenderem. Porque tem espírito aqui que o campo mental dele está vibrando na faixa do ano de 2000 do ano de 2800 e qualquer coisa. Eles estão em outra faixa de futuro. Para eles, teoricamente, nós é que somos atrasados. Captaram? Então a questão temporal, ela é muito relativa. O que vale é o seu campo mental. É o que você está buscando. E saiba que no seu lastro, no seu rastro, tem espíritos que confiam de uma forma muito interessante, muito importante, no que você faz. Cada sorriso seu tem repercussão em corações que te observam. E eles não têm essa perspectiva de que você é inferior. Você é um referencial para eles. Deu? Então, a partir do momento que você também olha para trás e vê que existem corações que estão torcendo pela sua vitória, porque a sua vitória é vitória para eles, aí você passa a olhar para frente, para aqueles espíritos que estão numa condição mais evoluída, não no sentido de, ai, mas, oh meu Deus, eu estou tão lá atrás. Não. Você vai olhar para ele dizendo assim, olha, me espera que eu estou chegando. Deu lá? Me espera que eu estou chegando. Fala, minha irmã. Passa o microfone para ela, por favor. A minha dúvida é o seguinte, assim, o espírito que menos evoluído, então lá é a mesma coisa, igual você falou, ele vai se esforçar para ser um espírito evoluído, ele vai ter ajuda da mesma forma. Mas ele sabe das paixões, dos erros que ele... Tipo assim, o espírito lembra dos erros que ele praticou? Foi do passado? Né? Quando desencarna, por exemplo, o meu espírito, né? Desencarnou, eu cheguei lá... É só para cima. Aí. Desculpa, eu não avisei. Por exemplo, eu desencarnei, né? Vou comparar eu mesma. Então, eu cheguei Pode lá desencarnar, no mundo... não tem não, problema. eu não quero desencarnar agora, não. Ela está com medo. De jeito nenhum. Tá bom, vamos lá. Daqui a um bom tempo.
Mas depois da reunião, pode, mas depois. Não, depois também da reunião, não. Então tá, daqui a então muitos vamos lá. anos. Mas aí, então, assim, eu quero saber o seguinte, eu fico pensando, o meu espírito, aí quando chegar lá no mundo espiritual, na outra vida, eu lembro dos meus erros, das paixões, eu lembro do que eu tenho que evoluir? Não, né? Aí eu não sei de quem eu fui aqui, né? Vamos pensar uma coisa. Como é que é o nome da senhora e o bairro da senhora? Maria Angélica, bairro São Gabriel. Olha que nome bonito, Angélica. Olha. E ainda tem Maria. Então é uma brincadeira. Dona Angélica, vamos pensar o seguinte. Pode fechar o microfone. O desencarnar é um despertar, teoricamente, de um sonho. Já acordou assustado de madrugada? Já, Aninha? Já acordou feliz de madrugada? Depois de um sonho assim? O processo da desencarnação, ele não tem dor física. O indivíduo pode tomar um tiro aqui. Aqui não, né? Lá na rua, né? Vou brincar com vocês. Ele pode desencarnar de uma forma trágica. Pode cair um andaime na cabeça dele. O espírito não sente dor, não. A dor é moral. Agora, um espírito muito vinculado à matéria, muito vinculado, ele pode acreditar que a dor do corpo, ou melhor, que o corpo que está sendo dilacerado, está sendo dilacerado a intimidade dele. Como espírito. E costuma sentir dor. Entendeu? Então, dor, por quê? Psicológica. Então, o que eu quero dizer com isso? O despertar do mundo espiritual pode ser um sonho leve, pode ser um certo choque, mas não um choque de dor, um choque de estar voltando depois de um pesadelo. Como pode ser um despertar numa manhã clara, num leito de hospital. Isso tudo vai depender do nível de complexidade da vida do indivíduo na Terra. O apego, a paixão, a dramatização, não é? Essa necessidade de domínio, de ira, de violência. Esse movimento que nós promovemos aqui numa reunião espírita é um movimento que, se bem apreendido, pode nos ajudar até num processo de despertamento lá no mundo espiritual. Qual o movimento, Casalberto? Na hora da prece, a Dora vira e fala assim, fechem os olhos. Porque a Dora é muito romântica, carinhosa, né? Ela é muito sensível. Fechem os olhos. E agora nós vamos pensar numa cachoeira, nós vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo, e tarará. Ela está fazendo uma indução psicológica. Porque a partir do momento que eu induzo o indivíduo a pensar num quadro, por exemplo, ele vai pensar no quadro de acordo com como que ele vê esse quadro na intimidade dele, os recursos de memória que ele tem. Então eu falo numa cachoeira, a Maria Inês vai lá na serra, na Serra do Cipó. O outro, a cachoeira dele, a única cachoeira que ele pode ver é a que tem lá na bica, no fundo da casa dele. O outro já viajou, foi lá nas cataratas do Iguaçu. Cada um vai ver uma cachoeira de um jeito. Mas o que importa não é o que ele vai ver, que ele vai criar. É o sentimento que isso vai gerar. Então, aí a gente vai fazendo a prece, aí a gente vai aprendendo que isso se chama ideoplastia, que quando você pensa esses quadros, dependendo da intensidade de emoção, de sentimento, eles tomam vida, eles tomam corpo.
Vocês já assistiram um filme? Esse aqui é da minha época. Eu fico meio ultrapassado quando eu vou falar uns negócios assim. Há muito tempo atrás passou um filme, na época assim, campeão de bilheteria. Chamava Amor Além da Vida. Ele já passou 710 vezes na sessão da tarde. Com Robin Williams. Você já assistiu? Todo mundo aqui já assistiu? Nós vamos fazer uma sessão no Centro Espírita. Eu tenho lá em casa, já assisti, já até furou o disco. Eu não vou contar, disco na minha época. Não era fita. Qual arrebentou a fita? É que era videocassete. Ué, vocês estão rindo de mim, mas eu sou atrasado. Mas é porque já se lançaram ele em DVD, mas na minha época era fita cassete mesmo. Amor Além da Vida. Só vai ficar apaixonado, assiste. Mas o que é bonito do filme é o seguinte, que os personagens desencarnam e eles vão chegar no mundo espiritual e vão entrar numa vida no mundo espiritual que vai ser a realidade que eles plasmaram quando vivos aqui na Terra. Então, por exemplo, o Robin Williams, ele era casado com uma artista, né, uma pintora, e ela fazia muitos quadros da natureza. Ela pintou uma casa que seria a casa dos sonhos dela, aonde a família, aí entra, né, aquela viajação toda, aonde que a família ia viver, o cachorrinho, as flores, etc. Quando eu estou sintetizando só para vocês entenderem, que lá, aí o filme vai retratar exatamente isso. Que, diga-se de passagem, até a casa que ela idealizou, como ela desencarnou numa situação difícil, o processo terapêutico dela de recuperação, ela foi induzida, não é, na recuperação, inclusive para viver na casa que ela mesma idealizou aqui na Terra. Entendeu? Captaram o que eu quero dizer? Então, com isso, o que nós estamos querendo dizer? Que todos os processos que nós vamos viver no mundo espiritual, eles estarão diretamente vinculados ao que nós fazemos aqui agora. Não é só o fazer na rotina do dia a dia. É o tempo que você utiliza. Por exemplo, nos momentos de entretenimento. Você tem hábito de ler? Não é? Eu tenho, Casa Aberta. E o que você gosta de ler? Nossa, adoro livro de guerra. Beleza, tranquilo. E aí, o que você acha? Isso pode ter alguma repercussão depois da minha desencarnação? Eu falei assim, é natural. Ué. E como é que vai ser? Eu falei assim, bala para tudo quanto é lado. Não é? Morteiro, você vai pisar em campo minado. Por quê? Você idealizou guerra aqui o tempo todo. Captaram o que eu estou dizendo? Não tem mágica. Aí tem uma pessoa aqui que está pensando assim, desencarnar, tá, gente? Ele está assim, não acredito nada nisso. Para mim é tudo balela. Eu falei assim, pois é. Então preste atenção, por exemplo, na sua doença. Eu vou falar agora direto para ele. Preste atenção nessa muleta que você está carregando. Por que você está carregando a muleta? Se você está desencarnado. Você não precisa de muleta mais. Mas por que ele está usando a muleta? Porque ele desencarnou usando a muleta. Se condicionou psicologicamente. Captaram? Repercussão psicológica em tudo. Tá, entendi a sua pergunta. É o hábito psicológico. Eu acabei não falando do hábito psicológico, né? Por exemplo, um hábito psicológico tem muito a ver com religião. Antigamente não, é um costume dos católicos, né? Principalmente os mais fervorosos, católico praticante, né? Porque tem milhões de gente. Qual que é a sua religião? Eu sou católico. Mas por que você é católico? Você vai à missa? Não. Porque a mamãe é. Né? Tem umas questões assim. Mas os católicos fervorosos, eles têm um ritual. Todos os dias, às 6 horas da tarde, eles têm a hora do Ângelus. Né? Cadê a Angélica? Foi tomar passe, né? Pois é, eu ia falar para ela. Aí eles fazem uma prece, porque foi estabelecido que esse horário é um horário que tem uma corrente de preces. Né? E que é uma prece feita a Maria Santíssima, não é isso?
É a hora, tanto que as rádios tocam a música Ave Maria, etc, etc. Bom, isso se torna um hábito no psiquismo do indivíduo. Então, o praticante deu lá o horário 6 horas. O que vem na mente dele? Chegou a hora de fazer uma prece. Ele pode estar dirigindo o carro que ele vai fazer a prece dele. Isso é um hábito que foi criado, é um hábito psicológico. Deu aí? E que passa a ter repercussões interessantes, que pode até amanhã, ele está no meio de um problema, às 6 horas da tarde, ora a prece. São 6 horas, ele está no meio de uma discussão. Aí ele continua lá e faz a prece. Na hora que acaba a prece, ele já perdeu até vontade de discutir. Então foi um hábito psicológico que foi importante para ele. Aí chega aqui para nós, no movimento espírita, e nos pergunta, está errado? Eu disse, não, está certo. Você acredita? Acredito. Aí você, Casalberto, 6 horas você faz prece? Eu disse, não tenho esse hábito. Por quê? Porque eu tenho para mim que a prece, ela deve ser feita em todos os momentos que você sentir necessidade. Eu não preciso de esperar um horário, eu não preciso de ter um ritual, eu não preciso de acender uma vela. Mas eu acendo, Casalberto. Acende. Qual? 7 dias. Eu falei, vai para 21. 21 dias. E acende mesmo. Eu vou falar que o indivíduo está errado? Isso é um hábito psicológico dele de um valor inestimável. Agora, o problema é quando o hábito é negativo. Quando o hábito é negativo, ele também vai acontecer, ele vai se manifestar na hora que você está mais desprevenido lá no mundo espiritual. Não é aqui assim? Lá também será assim. Gente, só um pouquinho, por gentileza. Eu gostaria de pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque eu acho que hoje o pessoal fala que mineiro não fala muito, mas eu estou achando que eu nasci na Bahia. Né? Nas regiões que o povo fala, mas na Bahia, quando eu falo Bahia, o baiano fala que fala, né? E eu gosto muito dos baianos. Mas eu ia falar dos carioca, o carioca também gosta de falar. E olha aqui, eu vou atender a Liliane do Rio de Janeiro. Ô Liliane, é uma brincadeira. No caso de 2 filhos, onde um brilha e o outro não faz, porque ainda... Eu não estou entendendo. Por favor. Eu volto na pergunta da Lília. Lília, só desculpa porque a letra ali não me ajudou. Eu volto na sua pergunta. A Efigênia de Belo Horizonte. Se somos 7 bilhões de espíritos encarnados, cada um com seu espírito guardião, então existem no mínimo 7 bilhões de espíritos de primeira ordem? Pergunta inteligente, hein? Muito legal, Efigênia. Obrigado por você ter participado. Olha, eu vou fazer uma brincadeira para te responder. Uma brincadeira que vocês já ouviram aqui. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos a doutrina dos anjos guardiões, ali por volta da questão 502 e aí vai, aí a gente aprende que todos nós temos os nossos benfeitores espirituais. Todos nós. Todos nós. Agora, não são espíritos de primeira ordem, tá, Efigênia? Os benfeitores espirituais têm uma elevação de acordo com a necessidade daqueles que eles estão protegendo, certinho? Ou seja, a evolução deles é muito próxima, para que haja, inclusive, sintonia, afinidade, entendimento. Eu não posso imaginar que o meu mentor espiritual é uma entidade de alta expressão, porque eu não vou dar nem... Ele não dá nem conexão, vou dizer assim. Então, tudo tem a ver com merecimento e com necessidade. Aí eu digo o seguinte, se todos nós temos um mentor espiritual, pensem bem, nós somos 7 bilhões de encarnados, não somos? E aí, se são 7 bilhões de encarnados, cada um tendo um mentor espiritual, né? Então nós temos aqui 14 bilhões. Tá certo? Só que é o seguinte, o mentor espiritual é um espírito tão bondoso, tão carinhoso, né? E a gente sabe que a luz se faz nas trevas, né? Senão a luz não tem função. Então todos nós também temos aqueles que não querem alimentar a luz. Eles querem dinamizar as dificuldades.
Então só aí nós vamos para 21. Efigênia, eu estou com vontade de não continuar esse assunto, mas vamos lá. Como o mentor espiritual tem um peso assim, muito importante, eu tenho para mim que eu não tenho só 2 que querem me prejudicar. Eu não tenho só um que quer me prejudicar. Vocês já assistiram aqueles desenhos do tio Patinhas? Do tio Patinhas, não, do Pateta. Que quando o Pateta está em dúvida, aí aparece um Pateta anjo e um Pateta capetinho do lado dele. Eu tenho para mim o seguinte, que o anjo, o bom, ele tem um peso tão importante que eu acho que dá 3, ele tem que ajudar 3 do mundo espiritual. E eu fico aqui como médium. Faz a conta. 35 bilhões. Para parar a conta? Melhor não? Você quer que continue? Para saber quantos que estão caminhando com você? Efigênia, querida, nós estamos brincando, mas é porque o assunto ele é muito interessante para se pensar. Porque os espíritos que estão sintonizados com Cristo, eles vão ganhando em dimensão, em qualidade, e a tendência é que o atendimento, o auxílio que eles vão promover para um, automaticamente isso é multiplicado e atendem muitos outros. Tá? Então nós temos cada um o nosso mentor espiritual. Cada família tem um mentor espiritual, sabia? Cada família, que é aquele espírito que na hierarquia é superior numa escala moral, não é? Àqueles outros espíritos que estão cuidando de um por um ali. Ou seja, você tem a família encarnada e tem a família dos desencarnados. Vocês sabem que as comunidades têm os seus mentores espirituais? A casa espírita tem um mentor espiritual, não é? Existem vários espíritos, mas existe um coordenador no mundo espiritual. A cidade, Belo Horizonte, tem um mentor espiritual, sabia? Quer saber qual que é? Eu vou marcar uma audiência com o Ismael, que é o mentor do Brasil, para perguntar, porque até hoje não tive essa curiosidade. Mas o estado de Minas Gerais tem o seu mentor espiritual. O Brasil tem Ismael. Quem é o mentor espiritual do planeta Terra? Só de falar a gente fica enternecido. E é ele, Efigênia, Jesus, o único pastor. É aquele que por amor, por bondade, misericórdia, tem uma atividade ininterrupta para reunir todas as ovelhas num só aprisco, num só rebanho, porque esta é a lei de amor. Agora, essa pergunta que eu não consegui ler é da Lília do Rio, não é? Liliane do Rio de Janeiro. No caso de 2 filhos, é a conta normal, viu, Liliane? Atualmente é 2. Escapulir vem 3. Mas passar disso é a luta. Porque a fila da reencarnação desbastada é na comunidade. Vem menino e empenca. É assim que é bom, né, dona Eustáquio? Imaginou a gente do plano espiritual doido para resolver as paixões que a gente foi descobrindo lá? Papai, não posso. Mamãe, tem que trabalhar. Mas, tá faltando dinheiro. Mas, não tem conversa. Eu ainda sou jovem, quero curtir a vida. Né? Nunca vai ter dinheiro. E os meninos ficam tudo lá de lá. Em tese. Porque quando os pais não liberam, vem como neto, depois fica todo mundo de cabelo branco. No caso de 2 filhos, onde um brilha e o outro não faz muito esforço para que sua luz brilhe, e ainda culpa o irmão por sua luz não brilhar, como podemos ajudar? Ela escreveu de uma forma poética. Vamos pensar uma coisa. 2 filhos é um desafio para os pais. Era bom quando era 6, 9. Já imaginou Maria João de Deus com 9? João Cândido. Primeiro que não dá para... 13 é um número bonito. 13. Dá conta boa, não dá? Quando fica ímpar é que é bom. É verdade.
Porque aí tem que dividir. Não tem tempo para privilegiar ninguém, não. Os meninos estão nascendo, está dando um peito para um, o outro também já está pegando uma rebaba, né? O outro está crescendo, o outro já está... Né? Já tem outro do plano espiritual, mãe, libera esse povo que eu estou precisando de voltar. Né? Mas quando é dois, fica complicado. Por isso que conta pequena é difícil. Né, Laura? Será que a Renata está assistindo na internet? Depois ela vai assistir. Ah, então não vou mudar de assunto, né? Melhor. Porque dois, você tem que dividir, não tem? É bom quando são espíritos assim, que têm um nível de afinidade interessante. Porque se equilibra e o amor e a energia que circula é uma energia estimulante para todos. Mas é desafiador no nosso mundo atual. Principalmente com esse diapasão de competitividade. Ou então com aquelas tendências, muitas vezes que os pais não conseguem controlar. A mãe tem mais afinidade com um do que com o outro. O pai mais com um do que com o outro. São dois irmãos, gêmeos. Eu brinco na roça, diz assim, na mesma barrigada. São dois espíritos de idades espirituais diferentes, com necessidades diferentes. Quando tem um caminho assim, vamos dizer assim, de um certo equilíbrio, pode ser que o desafio seja menor. Mas quando, por exemplo, você tem um que desponta mais numa área e o outro tem dificuldade nessa mesma área, aí você vai ter que trabalhar, muitas vezes, com as necessidades psicológicas e espirituais. Porque isso pode desenvolver em um que tem mais dificuldade inibição, recalques, medos, traumas. Porque a competitividade com aquele que se desponta costuma ser constrangedor. Se esse espírito que tem dificuldade, não é, também tem dificuldade no campo dos sentimentos. Deu aí? Porque ele pode ter dificuldade de não ter competitividade. Mas é muito complexo. O que a gente vê, eu não tenho essa estatística, estou dizendo do volume de casos que nós atendemos. A tendência é que haja um grande desafio para os pais lidar com essas situações. Agora, Liliane, nós estamos aqui estudando doutrina espírita. E estudando doutrina espírita, tendo Allan Kardec, o pedagogo que foi, nos mostrando o tanto que é importante conhecermos o que vem a ser educação espiritual, que é diferente de educação do mundo, que é muito baseado em ensinamentos periféricos, metodologias que vão caindo por terra gradativamente, graças a Deus. Os pais têm que olhar para os filhos como espíritos. É isso aqui que nós viemos aprender aqui. Espíritos. E na educação, se nós nos vincularmos nas exigências do mundo, nós podemos cometer falhas, que aí, quando chegarmos no plano espiritual, foi a sua pergunta, né? Que a gente desviou, mas agora voltou. Nós vamos nos deparar com essa verdade, na hora certa. Porque, como nós dissemos, porque o espírito desencarnou, ele não tem a verdade plena. Como nós aqui não temos. A espiritualidade usou um recurso aqui, uma imagem, umas 4 semanas atrás, que eu vou usá-la novamente. A nossa vida, muitas vezes é como se a gente... ela representa como se você estivesse dentro de um departamento, observando muito mais o que os outros estão fazendo do que você está fazendo. Os outros estão fazendo que acaba envolvendo a você. Quando nós desencarnamos, é como se nós saíssemos desse departamento e for lá de fora observar tudo que está acontecendo ali sem a sua participação. Captaram?
E aí a gente vai observar em alguns aspectos como nós nos iludimos, com uma visão sempre turva, olhando sempre com aquela tendência de olhar a vida apenas entendendo que tudo tem que girar em torno de nós mesmos. O assunto não é fácil não, né, Gino? Porque, por exemplo, quando Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, vem falar sobre a importância do autoconhecimento, que a gente precisa de avaliar a nossa vida diariamente, é exatamente para a gente se preparar, para compreender o que está acontecendo, para você não ter decepção amanhã. E para os pais, agora eu vou bater na tecla, trazendo aqui o capítulo 14, olha o Evangelho segundo o Espiritismo para mim. Capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Não é isso? Só para a citação estar correta. Capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Primeiro item, piedade filial. Ela vai achar ali. Nós vamos estudar nesse capítulo Allan Kardec demonstrando para nós que uma das coisas mais difíceis para um espírito desencarnado lidar é ele se deparar com a falência dele como pai. Honrai vosso pai, vossa mãe, capítulo 14, item 1. Piedade filial. Estuda em casa. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro para a gente estudar toda noite. Uma dica. Para o pai chegar no mundo espiritual e falar assim, perdi a oportunidade. Cadê meus filhos? Aqui na Terra a gente já toma esse choque, não toma? Cadê meu filho? Vou falar para a mamãe. Vanderlei! Eu vou olhar para a Dona Mirtz. Não me chega com Dona Mirtz hoje, não é Dona Nilson? Dona Mirtz, Vanderlei, Dona Mirtz veio, viu? O Vanderlei, filho dela, nos acompanha lá de Palmas. No dia que eu não falo o nome da mãe dele, ele me manda um e-mail. Uai, mamãe não foi não? Vou ligar para ela. Mas ele sabia que eu tinha, cara. Sabia? Ah, mas o amor de filho para mãe é um negócio absurdo de bonito. Agora eu estava saindo, eu falei, mamãe, já estou aqui no estúdio, já estou assistindo. Pois é. Só está atrasada. Nós vamos... Tá vendo? Isso é que eu chamo de um filho que toma conta, lá de Palmas. Só que não trata de andar direito, porque as palmas, né? Que família evangelizada! Jesus querido, mas na hora que a gente vê o filho partir, Dona Mirtz, a mãe fala assim, cadê meu filho? Né, Laura? Cadê? Eu estou usando essa imagem, para tentar mexer mesmo com a emoção. Porque a desencarnação é assim, para alguns. Cadê minha vida? Cadê tudo? Cadê todos? Entenderam? Não é fácil, não. Se o espírito não se prepara. Eu atendi um caso algumas semanas atrás e o indivíduo falou assim, eu estou pronto. Estou pronto. Chegou a minha hora. Aí na hora que chegou a hora, ele, não chegou a minha hora não. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fala de periferia. A gente fala por falar. Fala talvez até por não ter nada a dizer. Porque não tem, eu vou repetir, o estudo inteiro eu falei isso aqui. Não tem mágica. Eu falo para quem trabalha nessa casa aqui conosco, os amigos. Aproveitem a oportunidade, não é, Gil? Aproveita enquanto pode. O que eu já vi nesses anos de espiritismo trabalhador que chegou entusiasmado e foi embora, porque é da lei. Muitos são os convidados, poucos os escolhidos. Jesus é quem diz. Aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu tenho um evangelho também. Eu também tenho. Pretencioso, hein?
No meu evangelho, no capítulo 2, versículo 37, essa passagem que eu faço citação de Jesus, eu falo assim, e muitos se escolhem. Porque dá uma ideia de muitos são os escolhidos, como se os espíritos estivessem selecionando, embora eles nos acompanhem e organizam. Mas eu quero dizer o seguinte, que a adesão ao bem, ela é pessoal, ela é de cada um, não tem isso. Então eu falo, não perde oportunidade, não. Não perde. Porque passa rápido, gente. Na hora que você está diante do túmulo, eu estou falando túmulo, não é porque túmulo é um marco, não. Porque túmulo e dificuldade, para nós, tem a mesma função. Não tem problema nenhum. Mas o túmulo, falando para o humano, com a linguagem ainda nossa, muito de apego, é o que balança a gente. Não é assim? Na hora que está diante da verdade, Gino, aí o indivíduo fala assim, meu Deus. Vou contar uma história para vocês. Eu escutei ontem. Estávamos na casa de familiares de Chico Xavier e a gente ia fazer um estudo mais tarde, lá em Sabará, corações que nós amamos profundamente. E passamos várias horas conversando sobre doutrina espírita. É bom quando a gente encontra com esse grupo que está sintonizado com o Evangelho, porque é festa. A gente só fala de coisa boa. E aí, em determinado momento da conversa, relembrou-se um determinado parente de Chico, que deu um depoimento, já nos últimos momentos de reencarnação, o irmão dele, André Luiz. Diga-se de passagem, o espírita André Luiz tem o nome André Luiz por conta do irmão do Chico. Não é o irmão do Chico que tem o nome por conta do espírita André Luiz, não. Porque André Luiz foi um outro espírito que viveu aqui. Mas para não ser revelado a identidade dele, ele pediu que fosse André Luiz. Como é que é o nome? O Chico perguntou. Como é que chama seu irmão? André Luiz. Fica André Luiz. E o André Luiz, desencarnando para lá de quase 90 anos, ele deu um depoimento. Para o Arnaldo, inclusive. O arrependimento que ele tinha. De não ter acompanhado o irmão. Que só nos últimos momentos de vida dele é que ele teve o alcance do que estava na porta do coração dele e ele optou pela vida do mundo. É óbvio que esse arrependimento ele já é uma base para ajudar o despertamento de André Luiz no mundo espiritual. E não tenho dúvida de que Chico é o primeiro a dar a mão para ele, sem privilégio. Sem privilégio. Porque irmão não tem privilégio, não. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Respondeu Jesus, quando dito para ele que a mãe e os irmãos estavam na porta da festa. Ele olha para os discípulos e fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. É quem está sintonizado com o bem. Porque quem não está sintonizado no bem, ou as circunstâncias que não estão vinculadas ao bem, se você quer despertar para o bem, foque o bem e se desvincule do que está te impedindo. Mas eu sou casado com ela. Mas quem falou para você separar dela? Já vou logo rasgando o véu para não falar amanhã que a gente falou outra coisa. Porque você tem compromissos familiares, né, Laura? Que abra a mão para tu ver. Você complica o seu lado espiritual. Só que a sintonia, você não pode perder com o bem. Deu? Você cumpre as suas obrigações, mas o lado espiritual eu tenho que ter autonomia. Custe o que custar.
Pelo menos eu estou dizendo isso. Porque é melhor você ser convicto agora do que ter essa convicção amanhã sendo tarde. Não sei se deu lá, gente. Não sei se deu lá. Aí, nós estávamos terminando a nossa conversa. Aí foi contada uma história que eu não conhecia. Companheiros estavam com Chico no domingo, no sábado, aliás, que antecedeu a desencarnação dele. Eles estavam todos na sala conversando e, num determinado momento, Chico, já completamente, naquelas condições bem precárias da idade, ele chamou a pessoa, com muita dificuldade ele disse para o pessoal que estava presente, eram poucas pessoas: chega o momento que nós temos que despedir dos amigos. Aí todo mundo, ele está cansado. É isso mesmo, Chico? Não, vamos embora. Aí recolheram o Chico para o quarto. E ele foi desencarnar. Até o último momento da vida do Chico, foi impregnado de ensinamento. Vocês não tenham dúvida de que ele já estava totalmente vinculado ao mundo espiritual. Porque a vida dele foi essa. Ele viveu o espírito muito mais do que a matéria. Mas jamais abandonou a matéria. Por isso que foi um funcionário público que nunca faltou serviço. Em momento algum chegou atrasado. E jamais reclamou do salário mínimo que ele ganhava. E diga-se de passagem, quando Juscelino Kubitschek de Oliveira aumentou os vencimentos dele, passou para 4 salários mínimos, isso para ele foi quase uma punhalada. Eu não mereço. Porque um dia perguntaram para o Chico quem era o homem mais rico na Terra. Aí ele disse assim: o homem mais rico na Terra é aquele que precisa de pouco. Esse é o mais rico. Quanto menos tu precisar, mais rico tu será. Porque no mundo a gente é convidado a ter. Esquecemos de ser. E aí o que ganha corpo é a doença, a decepção. Porque a paixão já consumiu, já destruiu, já dilacerou, já esgotou a energia toda. Cuidar de 2 filhos é tarefa bendita. E o Eduardo Neves de Santo André, meu Deus, obrigado, Eduardo. O tempo está terminando, mas nós vamos atender você. Como posso compreender esses 2 níveis de espíritos? Um muito evoluído intelectualmente e usa isso para o mal. E o outro tem a moral mais elevada, por isso ajuda o próximo e pratica a caridade, mas não é muito intelectualizado. O que é levado em consideração? Qual é o mais evoluído? Que pergunta! Eduardo Neves tinha que vir da terra abençoada por Paulo de Tarso. Porque São Paulo recebe o nome do convertido de Damasco sob a inspiração do médium Manuel da Nóbrega, Emmanuel. O espírito toma um encaminhamento e desenvolve intelectualmente, porque a intelectualidade vai à frente. Mas a moral vai sendo trabalhada gradativamente. Ensina Emmanuel no livro Consolador que o espírito necessita trabalhar e desenvolver 2 asas, a da razão e a do sentimento. Então, se a tônica do espírito reencarnado é a intelectualidade, se usa para o mal ou não,
a vida há de o inspirar, de ensinar, para que ele amanhã trabalhe na moralidade. Aí vem a questão, e aquele que é mais evoluído moralmente e não é intelectualmente? Nós podemos te dizer, Eduardo, com muita tranquilidade, que aqueles que estão no patamar da moralização são espíritos que já tiveram a oportunidade de desenvolver o psiquismo na inteligência. E hoje, muitos deles têm até inibição cerebral para não se desenvolverem tanto intelectualmente, para não relembrar os feitos de outrora. Porque a grande tônica do momento é trabalhar o sentimento. Aí vocês vão entender aqueles pretos velhos, lá das senzalas, que não sabia nem conversar direito, né, Muzifi? E eram campeões de bondade. Mas cabe, meu querido Eduardo, você, como nós, estudarmos a escala espírita contida no Livro dos Espíritos, porque ali nós temos material suficiente para nos ajudar no entendimento cada vez mais amplo. Mais alguma? Jesus amado, em prece de louvor entrego-te minha alma, ser bendito meu Pai, como falava Emmanuel. Nós agradecemos de alma e coração por tudo que a espiritualidade trouxe para nós nessa noite e gostaríamos de, nesses momentos finais, refletirmos em torno do tema escolhido para a noite. Faze isso e viverás. Porque nós trabalhamos o tempo todo reflexões em torno das paixões, das virtudes, das possibilidades. Falamos com muita tranquilidade sobre o mundo espiritual que nos aguarda. Mundo espiritual de onde viemos. Nós sabemos, nós conhecemos essa história. A gente só não se lembra. Por isso que muitas vezes você lê os livros de André Luiz, se encanta, assiste o filme, se enternece, ou outros filmes espiritualistas que falam do mundo espiritual. Por que o diretor escreveu E a Vida, o Amor Além da Vida? Porque ele era uma realidade no psiquismo dele. Ele foi médium para traduzir aquilo e transformar numa história? Sim, mas o médium busca recursos da própria intimidade. Todos nós sabemos como que é o do lado de lá. Agora, o que vale para nós nesse momento, e vale para toda a humanidade, é a vivência do Evangelho. Por quê? No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos encontrar a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ela foi desenvolvida a partir de uma pergunta de um doutor da lei. Quando indaga o que fazer para herdar a vida eterna. A vida eterna, naquela pergunta, era o mundo espiritual. E Jesus vai devolver a pergunta para ele, dizendo assim, o que está escrito na lei? Para o doutor da lei, o que estava escrito na Torá, os 10 mandamentos. Para o Espírito, o que está escrito no Livro dos Espíritos. O que está escrito no Livro dos Espíritos? O que está escrito no Livro dos Médiuns? Aí a gente responde, está escrito isso, isso e isso. Aí Jesus diz para nós assim, faze isso e viverás. Ou seja, o mundo espiritual você não vai morrer para adquirir, para conquistar, para entrar. A realidade espiritual é da agora. Faz o que está escrito na lei. O que está escrito na lei? Que lei? É a lei da vida. É a lei que se manifesta na sua consciência. Você sabe o que é bom? Faz. Faz. Não fica preso. Não fica postergando. Não fica, como falava o Honório, sofisticando. Que a gente sofistica para não fazer. A gente tem justificativa para explicar o que não é explicável. Explicar o inexplicável. Não é mesmo? Certa feita, nós tivemos um impedimento, não pudemos vir à tarefa.
passado, resolveu, a tarefa funcionou do mesmo jeito, tarará, tarará. Aí nós fomos nos preparar para o mundo espiritual. A leitura costumeira, a prece, a reflexão. Aí quando já estávamos quase indo para Morfeu, para os braços dele, né? Já o mundo espiritual começando a abrir, a gente, vamos embora. De repente, o amigo espiritual tocou no nosso ombro e disse assim: por que você não foi à tarefa hoje? Tomei um susto. O mundo espiritual fechou na hora. Voltei para o corpo. Ah, porque isso. Ele disse assim: tudo que você falou foi suficiente para você não ir à tarefa? Não foi isso que você se comprometeu antes. Reflita. Porque a única coisa que a gente não consegue parar na vida é o relógio. A oportunidade volta. Mas o tempo a gente não para. O tempo não para, escreveu o poeta. E a oportunidade volta, geralmente com maiores dificuldades. Talvez. Dentro da real necessidade que a vida vai nos impor. Nos faz lembrar Emmanuel. Por isso, queridos amigos, o momento é solene. A oportunidade é sagrada. Ser feliz. Mas é tudo que eu quero. Então, ser feliz. Consciente que a felicidade não está lá fora. A felicidade depende do nosso próprio esforço, da nossa fé. E isso tudo define para nós imortalidade, eternidade e, por consequência, paz. Paz é o prêmio para o bom combate. Ame, semeie alegria, esperança, suor, trabalho, testemunho. Faça. Ninguém vai te obrigar. Ninguém. Ninguém tem esse direito. É adesão de coração. Faça. Faze isso e viverás. Quem está falando isso agora é Jesus. Porque Ele prometeu que estaria conosco até o fim. E quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dEle, Ele ali estaria. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, este aprendizado. Obrigado, Jesus, pela vida. Obrigado, Jesus, pela família. Obrigado, Jesus, pelos amigos. Obrigado, Jesus, pelos mentores espirituais. Obrigado, Jesus, pela presença espiritual de todos estes irmãos que se enfileiram, nos abraçando, saudosos. Obrigado, Jesus, por nos dar as mãos, nos soerguendo, nos apoiando. Obrigado pela indicativa. Obrigado, Jesus, pela verdade, pela oportunidade, pela caridade.
Obrigado, Jesus, pelo teu evangelho que semeia a felicidade. Senhor Jesus, nós te suplicamos que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Senhor Jesus, que possamos sempre valorizar as oportunidades, observando que as nossas dores são diminutas perto do sofrimento que campeia nos lares, no mundo, nas ruas. Quantas almas dilaceradas nos cárceres, quantas dores visitando os hospitais, quanta fome vergastando crianças indefesas. Senhor Jesus, ajuda-nos para não caminharmos indiferentes. Senhor Jesus, nos ajude para que a vida se eternize pelas nossas boas ações, pois praticando o bem, estaremos mais próximos de Ti. Rabi querido, mestre de nossos corações, sê conosco cada vez mais, tirando de nós, se for o caso, aquelas portas falaciosas que se abrem. Tire de nós as vantagens, os privilégios, Senhor, para que possamos sentir o porquê sofrestes por nós. Senhor, que possamos contigo aprender que a felicidade se resume na possibilidade de servir. E assim, que a nossa vida seja uma eterna e perene entrega. E assim, Senhor Jesus, que possamos nos despedir como amigos nessa comunidade cristã e fraterna, para dispersos, cada um para a sua parte, conforme escrevestes no Evangelho de João, no capítulo 16, possamos ir pelos caminhos do mundo e em cada etapa, vencendo a nós mesmos, sobre o teu amparo, sobre a tua verdade, a tua misericórdia, a tua sincera amizade. Senhor Jesus, nós atingiremos o porto seguro da excelsa paz. Paz é o que os amigos espirituais desejam a todos aqui presentes, aqueles que se encontram nos seus lares, que possamos, aonde caminharmos, também falarmos e vivermos nesta vibração de paz. Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade. Que assim seja.